Sexta-feira já começou daquele jeito pro torcedor do Vasco, cheia de assunto quente com muita coisa acontecendo nos bastidores e dentro de campo. E olha, tem polêmica, tem jogador vivendo grande fase e também tem situação preocupante que tá dando o que falar. Então já fica ligado porque o cenário no Gigante da Colina tá longe de ser tranquilo. Para começar, a Copa Sul-Americana já bate na porta e o Vasco já conhece bem o caminho que vai precisar percorrer nessa fase de grupos. O time caiu no grupo G, ao lado de Olímpia, Audax Italiano e Barraca Central. Um grupo que, no papel, não assusta tanto, mas que exige atenção máxima. A estreia já promete ser casca-grossa, fora de casa, na Argentina, contra o Barracas, entre os primeiros dias de abril. Depois disso, o Vasco volta ao Rio para encarar o time chileno e, na sequência, tem o confronto que deve ser o mais complicado dessa fase, contra o Olímpia, em São Januário. É um calendário apertado, com jogos praticamente em sequência até o fim de maio, o que exige muito do elenco. E aí entra um ponto importante: apesar da tradição e do peso da camisa, o Vasco não deve tratar a competição como prioridade máxima. A tendência é de rodar elenco, poupar jogadores em algumas partidas e focar principalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Isso muda completamente a forma como o torcedor precisa enxergar essa caminhada. Mesmo assim, não dá para ignorar o tamanho do clube. O Vasco entra em qualquer competição com a responsabilidade de brigar pela liderança, ainda mais em um grupo que permite sonhar com isso. Mas é bom manter o pé no chão, porque o Olímpia, por exemplo, vive um bom momento e não vai facilitar em nada essa disputa. Enquanto isso, dentro do CT Moacir Barbosa, o foco já mudou completamente. Depois do jogo no meio da semana, o elenco se reapresentou e iniciou a preparação visando o confronto contra o Grêmio, que promete ser decisivo nessa arrancada do campeonato. Os titulares fizeram apenas trabalhos de recuperação, enquanto os reservas e não relacionados foram a campo. A carga física está sendo bem controlada, justamente por conta da sequência pesada de jogos que vem pela frente. E esse jogo contra o Grêmio tem um peso enorme. O Vasco pode encostar de vez na parte de cima da tabela e até ultrapassar o adversário em caso de vitória. É aquele tipo de partida que muda o clima, muda a confiança e pode dar um novo rumo para a equipe dentro da competição. E tem nome que vem chamando atenção e pode ser decisivo nisso tudo. Um deles é Yohan Haas. O camisa 10 chegou sem tanta expectativa, mas rapidamente tomou conta do meio-campo e hoje é um dos principais destaques do time. Ele lidera em assistências, tem números impressionantes na criação de jogadas e mostra uma maturidade que poucos esperavam. É aquele jogador que não sente o peso da camisa, que chama a responsabilidade e que vem sendo fundamental nesse crescimento do Vasco dentro de campo. Só que nem tudo são flores. Se de um lado tem jogador em alta, do outro tem situação que preocupa bastante. Andrés Gomes, que também vinha sendo destaque, acabou virando assunto por um motivo bem diferente. Durante o jogo contra o Fluminense, o colombiano não gostou nada de ser substituído. A reação foi forte, visível para todo mundo, chutou o banco, jogou garrafa, demonstrou irritação total com a decisão. E aí já acende o alerta. Porque não é só a atitude no momento do jogo, mas o que veio depois. Nas redes sociais, ele fez uma postagem que deixou muita gente confusa e até incomodada. Uma imagem cheia de simbolismos, com ele em destaque e outros companheiros ao redor, incluindo o próprio treinador. Uma publicação que dá margem para várias interpretações e que, sinceramente, não pegou bem. Fica aquela dúvida no ar: foi desabafo? Foi indireta? Foi só uma brincadeira mal colocada? O fato é que, conhecendo o perfil do treinador, esse tipo de exposição dificilmente passa batido. E num momento em que o elenco precisa estar unido, esse tipo de situação pode acabar gerando ruído interno. Ao mesmo tempo, é compreensível o lado do jogador. Andrés Gomes vive a expectativa de disputar uma Copa do Mundo, quer sequência, quer aparecer, quer números. E sair de um jogo importante naturalmente frustra. Mas existe uma linha muito tênue entre demonstrar vontade e ultrapassar o limite do profissionalismo. E é exatamente aí que mora o problema. Para completar esse cenário cheio de contrastes, tem também o caso de Pablo Vegetti, que hoje vive uma realidade bem diferente longe de São Januário.
Atuando no futebol paraguaio, o atacante não consegue engrenar e vem sendo bastante criticado. Em uma das últimas partidas, recebeu uma das piores avaliações do time e perdeu chances claras que poderiam mudar o resultado. A fase não é boa. Em vários jogos ele sequer completa os 90 minutos, e em alguns, começa no banco. A confiança claramente não é mais a mesma, nem por parte da torcida e nem da comissão técnica. E isso pesa, principalmente para um jogador que chegou com expectativa alta e com um salário elevado. O curioso é que, mesmo sendo argentino, ele vem sendo chamado de brasileiro por lá, num tom claramente crítico. É aquele tipo de situação que mostra como o futebol pode mudar rápido. Hoje ele luta para recuperar espaço, para voltar a marcar gols e tentar dar a volta por cima em um ambiente que já começa a ficar pressionado demais, e essa pressão em cima do Pablo Vegetti cresce justamente porque o contexto ao redor dele não ajuda em nada. Quando um centroavante vive de gols e esses gols simplesmente não saem, cada minuto em campo vira um teste de paciência, tanto para a torcida quanto para a comissão técnica. E no caso dele, o cenário é ainda mais complicado, porque as chances estão aparecendo. O problema é que ele não está conseguindo transformar essas oportunidades em resultado, e isso começa a pesar mentalmente. É nítido em campo que a confiança não é mais a mesma. Aquele atacante decisivo, que brigava com o zagueiro, que se posicionava bem e resolvia dentro da área, hoje parece hesitar. Em algumas jogadas, demora um segundo a mais para finalizar, em outras toma decisões erradas, e isso no futebol de alto nível custa caro demais. E quando o time também não vive um grande momento coletivo, o peso cai ainda mais sobre quem tem a responsabilidade de decidir lá na frente. Enquanto isso, do lado do Vasco, a situação segue sendo observada com atenção. Porque mesmo não estando mais no elenco, o nome do atacante ainda circula entre os torcedores, principalmente quando se fala em opções ofensivas. Só que olhando o momento atual, fica claro que qualquer tipo de retorno hoje seria uma aposta cercada de dúvidas. O futebol é dinâmico, muda rápido, mas também cobra desempenho imediato, e isso é algo que ele não vem entregando. Voltando ao ambiente dentro do Vasco, o clima para o próximo jogo é de decisão antecipada. O confronto contra o Grêmio não é só mais uma rodada, é aquele tipo de partida que pode mexer diretamente com a confiança do grupo e com a posição na tabela. Uma vitória coloca o time em outro patamar dentro da competição, aproximando da parte de cima e mostrando que dá para brigar por coisas maiores. E muito disso passa novamente pelo desempenho de jogadores como Johan Haas. O meia vem sendo o motor criativo da equipe, participando diretamente das principais jogadas ofensivas e assumindo protagonismo em momentos importantes. O mais impressionante é a naturalidade com que ele se encaixou no time. Não é comum ver um jogador chegar e rapidamente assumir esse tipo de responsabilidade, ainda mais vestindo a camisa 10, que carrega tanto peso na história do clube. Ele não só cria jogadas, como também melhora o desempenho de quem está ao redor. Isso é algo que faz muita diferença ao longo de uma temporada. Quando você tem um jogador que pensa rápido, que distribui bem a bola e que consegue quebrar linhas adversárias, o time como um todo cresce. E isso tem ficado cada vez mais evidente dentro de campo. Mas ao mesmo tempo que o Vasco ganha em qualidade técnica, precisa lidar com questões emocionais que podem interferir diretamente no rendimento. O caso do Andrés Gomes ainda repercute internamente, e a forma como isso será administrado pode definir muita coisa daqui para frente. Porque não é só sobre um jogador insatisfeito, é sobre o impacto que esse tipo de atitude pode ter no grupo. Se o episódio for bem resolvido, pode até servir como combustível, como um sinal de que o elenco está competitivo e quer mais. Mas se for mal conduzido, abre espaço para desgaste, para divisão e até para perda de foco. E em uma temporada longa, com várias competições simultâneas, manter o equilíbrio interno é tão importante quanto ter qualidade dentro de campo. Outro ponto que começa a entrar no radar é justamente a gestão do elenco ao longo dessa maratona de jogos. Com Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil acontecendo praticamente ao mesmo tempo, o desgaste físico vai ser inevitável. E aí entra a capacidade da comissão técnica de rodar o time sem perder competitividade. Isso significa dar oportunidades para jogadores que ainda não são titulares absolutos, testar variações táticas e encontrar soluções dentro do próprio elenco.
Nem sempre isso agrada o torcedor, principalmente quando o resultado não vem, mas faz parte de um planejamento maior. E pelo que vem sendo desenhado, o Vasco deve seguir exatamente por esse caminho. O desafio vai ser manter o nível de atuação mesmo com mudanças. Porque uma coisa é clara, quando o time principal está em campo, o desempenho vem sendo mais consistente. Agora, quando há muitas alterações, o rendimento oscila. E isso pode fazer diferença em competições como a Sul-Americana, onde cada ponto na fase de grupos é fundamental. E no meio de tudo isso, a torcida segue acompanhando de perto, reagindo a cada detalhe, a cada atitude, a cada resultado. Seja comemorando o crescimento de nomes como Johan Reis, seja questionando atitudes como a de Andrés Gomes ou até analisando de longe a situação de Pablo Vegetti. O fato é que o momento é de intensidade total, dentro e fora de campo. E essa combinação de fatores faz com que cada jogo ganhe um peso ainda maior. Não é só sobre vencer ou perder, é sobre o que cada resultado representa dentro de um contexto mais amplo. É sobre confiança, ambiente, sequência e, principalmente, sobre até onde esse time pode chegar na temporada. Porque potencial existe, isso é inegável. O elenco tem peças interessantes, tem jogadores vivendo bom momento e tem margem para evoluir ainda mais. Mas ao mesmo tempo, existem ajustes que precisam ser feitos, comportamentos que precisam ser controlados e decisões que vão ser determinantes ao longo do caminho. E quando a gente fala em decisões que podem impactar o rumo da temporada, passa muito pela postura do time dentro de campo nesses jogos grandes. Não basta só ter qualidade técnica, é preciso competir em alto nível o tempo inteiro. Contra adversários diretos, como é o caso do Grêmio, qualquer detalhe faz diferença. Um erro de posicionamento, uma falha na marcação ou até mesmo uma oportunidade desperdiçada pode mudar completamente o resultado. Esse tipo de jogo também serve como termômetro para entender o real nível do Vasco hoje. Porque uma coisa é enfrentar equipes que estão mais abaixo na tabela, outra completamente diferente é encarar times que brigam pelas mesmas posições. E é justamente aí que o torcedor quer ver evolução, quer ver um time mais sólido, mais maduro e, principalmente, mais eficiente. Ao mesmo tempo, a comissão técnica vai precisar lidar com escolhas difíceis. Manter jogadores em boa fase, como o Johan Reis, é praticamente obrigatório, mas também é preciso pensar na parte física. A sequência de jogos é pesada e ninguém consegue manter intensidade máxima em todas as partidas. Saber a hora certa de poupar, sem comprometer o desempenho, pode ser um dos grandes desafios daqui para frente. E não dá para ignorar também o fator emocional. O futebol é muito mais do que tática e técnica. Situações como a do Andrés Gomes mostram como o lado psicológico pesa. Um grupo forte não é só aquele que joga bem, mas aquele que consegue se manter unido mesmo diante de momentos de tensão. E isso será constantemente testado ao longo das próximas semanas. Outro ponto que começa a ganhar importância é a resposta dos jogadores que estão tendo menos espaço. Em um elenco competitivo, sempre vai ter alguém esperando oportunidade. E quando ela aparece, precisa ser bem aproveitada. Esses atletas podem ser fundamentais justamente nos momentos em que o time precisar rodar ou quando surgir alguma ausência por lesão ou suspensão. No fim das contas, o Vasco entra em uma fase da temporada onde tudo começa a se conectar. Resultados, ambiente, desempenho individual e coletivo, tudo passa a ter um peso ainda maior. E é nesse cenário que o time vai mostrar se está realmente preparado para dar um passo além ou se ainda vai precisar ajustar algumas peças antes de sonhar mais alto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, um novo capítulo começa a ganhar força entre conversas reservadas e debates acalorados nas arquibancadas e redes sociais. A permanência de Renato Portaluppi no comando técnico ainda gera questionamentos, e a pergunta que ecoa é direta: há tempo para a recuperação ou o projeto já dá sinais de desgaste? Enquanto a pressão aumenta, um nome inesperado passou a circular com intensidade nos corredores do clube e entre torcedores atentos ao mercado. Trata-se de Luan, defensor versátil que atualmente atua no futebol mexicano.
A possível chegada do jogador, ainda que envolta em especulações, acendeu um debate imediato entre os vascaínos, dividindo opiniões sobre a real necessidade de reforços e o perfil ideal para o momento. Internamente, comenta-se que Renato busca alternativas para dar mais consistência ao sistema defensivo e, ao mesmo tempo, experiência ao elenco. Luan, conhecido por sua capacidade de atuar tanto como zagueiro quanto como volante, encaixaria nesse cenário como uma peça estratégica. No entanto, a movimentação também levanta dúvidas sobre o planejamento atual e se a diretoria estaria disposta a investir em uma contratação desse porte. Entre torcedores, o clima é de inquietação. Parte acredita que mudanças pontuais podem ser suficientes para recolocar o time nos trilhos, enquanto outros enxergam a possível chegada de Luan como um sinal de que ajustes mais profundos estão sendo considerados. O nome do jogador rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, ampliando a sensação de que algo está em curso. A grande questão que permanece é se Renato terá tempo e respaldo para implementar essas possíveis mudanças. O ambiente, naturalmente pressionado, parece pronto para qualquer movimento que indique uma reação. E, nesse contexto, a simples menção de um reforço já é suficiente para incendiar expectativas e alimentar rumores que ganham vida própria no universo vascaíno. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.